Programa Cidade em Revista. Oferecimento Novo Eletro, móveis e eletrodomésticos. Todo conforto para o seu lar. Agis. O MEC confirma a melhor instituição de ensino do Mato Grosso. SHM. Comércio de materiais para construção. No centro e no módulo 5. Moreira Farma. Aqui tem farmácia popular. Disque Moreirinha. 3566-3636. Símino, Sindicato das Indústrias Madeireiras e Moveleiras do Noroeste de Mato Grosso. Cidade em Revista, sábado ao meio-dia, com reprise todas as quartas-feiras. Apresentação, Vicente Lino. Boa tarde, estamos no ar com mais um programa Cidade em Revista. Muito obrigado por sua audiência. Temos a satisfação de ter em nossos estúdios Dr. Aguinaldo Egido Nunes Júnior. Dr. Aguinaldo é formado em odontologia pela UNIC, é membro da Associação Brasileira de Odontologia e está fazendo especialização em ortodontia e ortopedia. Doutor Aguinaldo, boa tarde, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Boa tarde, Vicente, boa tarde a todos os telespectadores da Band. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Doutor Aguinaldo, eu queria começar pelo seguinte, vamos começar lá, ainda da criança, antes da criança nascer. Nós temos algumas questões que essa dúvida é sempre permanente, a gente está sempre ouvindo isso por aí. O senhor, como especialista, deve ouvir mais do que a gente. Primeiro, existe algum risco quando está gestante, se tem algum risco quanto à anestesia, se a gestante pode receber tratamento odontológico e se há algum risco também quanto à radiografia para a gestante. Olha, Vicente, na verdade, assim, essa dúvida ela é pertinente no consultório. A maioria das gestantes que procuram atendimento odontológico já procuram o atendimento num período crítico, quando o dente já está doendo, quando tem alguma lesão cariosa muito extensa ou até perca do elemento dentário, né, proeminente de uma destruição coronária. E ficam preocupadas em atingir a criança? Fica só preocupada no tratamento a hora que começa a doer. Entendi. Na verdade, o que acontece é assim, a gente pode atender sim a gestante, ela não se enquadra num paciente com necessidades especiais, né? A gestante a gente pode atender ela normal como paciente normal. Porém, os 3 primeiros meses de gestação, o primeiro trimestre de gestação é o período embrionário, período onde a criança está sendo formada e tudo mais. Então, esse período a gente tem que tomar cuidado com certo tipo de medicação, com tipos de antibióticos, né? Até com o próprio anestésio. Então, não seria viável nesses 3 primeiros meses começar o tratamento. Ah, bom, então peraí, deixa eu entender. Nos primeiros 3 meses, então, não é aconselhável? Não é aconselhável. Tá. Mas, em casos extremos, a gente pode entrar em contato com o ginecologista, o médico que está fazendo acompanhamento pré-natal, né? E ver o custo-benefício de se fazer uma intervenção, né? Fazer uma anestesia local, o anestésico sem vaso, de menos duração do que o anestésico convencional. Entendi. Mas isso são raros. Se você perguntar para mim, Aguinaldo, o que você prefere fazer? Eu entro em contato com o ginecologista, e a gente tem uma troca de diálogo, uma troca de informação para ver qual seria o melhor procedimento para o paciente. Entendi. E aí dessa troca de informações decide-se o bem-estar do paciente, se tem um tratamento ou não. Doutor Aguinaldo, outra coisa, gravidez estraga o dente? Não. Essa pergunta é meio constante. Essa é a básica do consultório. Na verdade, o que acontece é assim, a paciente, quando está no período gestacional, ela tende a se alimentar mais, em períodos indeterminados, né? Tá. Então, ela come, vamos supor assim, ela se alimenta 24 horas por dia por causa da necessidade do bebê. Entendi. Certo? Entendi. E com isso, acaba que gerando mais placa bacteriana, mais acúmulo de alimento entre os dentes. Então, o cuidado tem que ser redobrado. Tá. E quando não há esse cuidado, a chance de ter placa bacteriana, cárie, doença periodontal é muito grande. Né? Então a paciente ela fica assim, eu fiquei grávida e estragou meus dentes na gravidez. Na verdade ela poderia ter vindo de um problema já antes da gravidez e nesse problema ter se agravado pela falta de higienização correta. Tá. Ela tem um problema, ficou grávida.
por estar grávida, acaba que se alimenta mais vezes. Mais vezes. Se alimentando mais vezes, seria natural que ela cuidasse mais escovasse mais. Isso. E aí, não escovando, estraga e acha que é por causa da gravidez. Por causa da gravidez. Não é nada disso. Não tem nada relacionado que a gravidez causa problema periodontal, causa problema de cárie, perca dentária ou que os dentes ficam mais fracos. Isso daí na literatura não diz nada em relação a isso. Tá, o Agnaldo tem outra. Outra que é que a gengiva se inflama com mais facilidade. Isso também é um mito? É um mito, na verdade. Seria o mesmo processo da cárie. Mesma coisa. Na verdade, começa assim. Da gengivite, a inflamação da gengiva, depois passa por um problema de periodontite, que às vezes é mais agravante do que a gengivite, né, que é uma inflamação do periodonto, daquele tecido da gengiva que segura o dente e a parte óssea. Então, são acúmulos de problemas. Então, durante a gravidez, o que eu aconselho para as gestantes e as mulheres que queiram ficar grávidas e tal, mantenham o cuidado dentário antes, pós e depois da gestação. Tá? Então, gestação nenhuma, mulher grávida não fica com os dentes estragados. A gravidez não estraga os dentes. Tá? Na verdade, é um acúmulo de erros que vão acontecendo. Se não há higienização, há problemas. Se há problemas, eles vão se agravando. Ok, informamos então sobre a gestante. Queria começar a tratar agora do bebê. Quando é que a dentição começa a se formar no bebê? Hoje, existem casos que crianças já nascem com dentição já na boca. Olha. Então, às vezes, não é anormal o cirurgião fazer o parto da criança e a hora que a criança chorar já aparecer 2 dentinhos. Já ocorre isso? Hoje em dia já ocorre. Eu não sabia. Né? Mas assim, ainda não é algo rotineiro que acontece todo dia, mas pode acontecer essa possibilidade. Tá? Mas geralmente, a partir do 6º, do 7º mês já começa a surgir os primeiros dentes no bebê, né? E essa troca é feita conforme a idade da criança vai se avançando. Tá. Outra coisa, existe algum fortificante que tenha que ser tomado para assegurar uma boa dentição do bebê, ou isso é também um mito? O que existe é uma boa higienização, uma boa escovação. As mães, elas têm às vezes receio e dó de passar uma fraldinha na boca da criança, depois que amamentou, depois que toma madeira. Então, essa higienização ela tem que ser necessária desde do bebê. Na gengiva, ainda que não tenha dente, já passa? Já vai? O que nós aconselhamos é fazer higienização com uma gaze ou uma fralda umedecida com soro fisiológico, né? E passar na gengiva, na língua, no palato, que é o céu da boca, né? E tirar aquela crostinha branca que vai ficando devido à amamentação. Entendi. Tá? Isso evita que acontece também o famoso sapinho. Tá? Aquelas feridinhas na boca. Há uma outra dúvida quanto ao flúor. Ele tem... A questão é a seguinte... É bom tomar o flúor para cuidar da dentição do bebê, a mãe tomar, ou é outro mito? Então, em alguns estados, existem o saneamento básico já oferece a água fluoretada. A própria água já vem. Isso seria bom, mas seria mal ao mesmo tempo. O excesso de flúor na água ou em alguns condomínios também já oferece essa possibilidade. Causa uma lesão chamada fluorose, que o excesso de flúor pode piorar a dentição. Então, deve ser feita por um acompanhamento por um dentista de 6 em 6 meses ou anual, entendeu? Então, essa troca de informações sobre a fluorose, o flúor, deve ser feito com o dentista. Tá. Doutor Agnaldo, agora então só para a gente tentar fechar essa primeira parte, o que é que a mãe deve fazer para que o bebê tenha bons dentes? Higienizar. Escovar os dentes da criança desde pequeno, motivar a criança a utilizar o fio dental de uma maneira correta, né? A escovação adequada com uma escova e uma pasta ideal à idade da criança. Não adianta você pegar uma pasta de adulto, né, e dar para uma criança de 3 anos. A pasta de adulto ela tem uma quantidade de flúor maior, ela tem substâncias que são destinadas a dente permanente e não a dente decíduo, que é o dente de leite. Então, uma boa higienização, uma boa escovação, uma motivação escovacional, né? A motivação de higienização é a única opção que a gente tem
para manter os dentes de uma criança saudável. Se não há motivação, a criança desmotiva, não escova e acha que é normal. E a partir daí é só cuidando só cuidando. No futuro é um jovem com a dentição perfeita, porque lá desde o iniciozinho já houve a limpeza, com a fraldinha, isso, já houve, a criança já cresce motivada, sabendo que depois do almoço ela tem que passar o fio dental, tem que escovar, né? Tem que fazer a higienização necessária antes de dormir. Depois do lanchinho da escola, ela já leva a escovinha e a pasta e escova. Cuidado, pelo que eu estou percebendo, cuidado, é higienização, é atenção com a criancinha. Isso, começa pela atenção básica. E qualquer coisa diferente disso é falta de cuidado, vai por aí afora. Temos uma pergunta na tela da Band. Boa tarde, doutor Aguinaldo. Meu nome é Simone. Gostaria de saber se a amamentação é importante para os dentes do bebê. Olha, obrigado pela pergunta, uma excelente pergunta. Na verdade, a amamentação ela é importante para um todo. Para o desenvolvimento da criança, para o desenvolvimento fisiológico da criança, né? Tem campanhas de amamentação de bebê, para as mães continuarem amamentando, né? Mesmo por um período de 1 ano ou mais. Então, assim, é tão boa para os dentes quanto para a formação natural do bebê. Agora, a amamentação de peito. Quando nós implementamos a mamadeira para a criança, regrada com açúcar, com leite bovino, né, e outros suplementos que coloca, como Neston, essas pastas assim, já começa a causar uma preocupação em nós. Então a gente pensa assim, mamou na mamadeira, noturno, a criança dormiu, tem que higienizar a boca. Tem que fazer a higienização, tanto da amamentação de peito, quanto a amamentação na mamadeira normal. Muito bem, estamos conversando com o doutor Aguinaldo Júnior. Um minutinho só a gente volta. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Legal, saiu o meu financiamento. Eu já comecei o meu curso na Agis. Com o FIES ficou bem mais fácil. O melhor desse plano é que a gente tem tranquilidade para fazer um curso bem feito. E o que ajuda muito é saber que o financiamento nos oferece condições bem vantajosas e começamos a pagar só depois de formados. Pois é, sempre quis fazer o curso de matemática. Agora posso fazer sem preocupações. Faculdade Agis, venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Iniciamos nossa jornada em busca de melhores condições para nossa região e nossa gente. O Símino nunca deixou de acreditar no trabalho conjunto. Junte-se a nós. Nosso trabalho se estende a outros estados com o objetivo de integrar ações para o bem de todos os brasileiros. Venha conosco. Acredite nesta força. A SHM Materiais para Construção conta com um amplo estoque. São pisos de diversas marcas e modelos, uma linha completa de ferramentas e várias opções em tintas e complementos. Tudo com o menor preço, maior qualidade e entrega rápida. Contamos ainda com diversas formas de pagamento e uma equipe qualificada para melhor atender você. SHM Materiais para Construção, do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia popular em parceria com o governo federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Ah, um sorriso agradável, um sorriso amável.
um sorriso marcante e um sorriso confiante, um sorriso exagerado ou um sorriso envergonhado, um sorriso demorado, desajeitado ou um leve sorriso apaixonado. Para sorrir, não tem idade nem identidade. Com um sorriso bonito, você vai além. Odontoforte, cuidando com carinho da saúde de seus dentes. Estou satisfeito como gestor. O curso de administração da AGES foi fundamental para o meu desenvolvimento. Com a administração, posso cuidar melhor da minha empresa. Um mercado competitivo exige profissionais bem preparados. A AGES prepara esses profissionais. Valeu, AGES, estamos no mercado. O reconhecimento pela seriedade de nossos esforços nos estimula a eficiência e competência em busca do permanente aprimoramento de nossos produtos. Nossos objetivos e nossos sonhos permanecem. Oferecer uma sede social à altura das realizações de cada um de nossos associados. Diga sim ao Símino. Venha compartilhar de mais este sonho. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo forno e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, 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 aqui você pode ter. Vem, 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 tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Muito bem, estamos de volta com o programa Cidade em Revista. No programa de hoje conversamos com o doutor Aguinaldo Júnior. Temos uma pergunta do nosso público. Meu nome é Giovanni, boa tarde Vicente, boa tarde doutor Aguinaldo. Vicente, eu tenho acompanhado o seu programa, o senhor está de parabéns, um ótimo programa para a Juína. Doutor Aguinaldo, eu tenho uma dúvida, quando que se deve levar uma criança pela primeira vez ao dentista? Bom, uma pergunta pertinente no nosso dia a dia no consultório. Aconselhamos a levar o recém-nascido, a criança, no dentista pela primeira visita, a partir do momento que erupciona os primeiros dentinhos. Então, a partir do momento que erupcionou o incisivo central inferior da criança, que é os 2 dentinhos embaixo, que nasce primeiro, a gente já aconselha levar o cirurgião dentista para que seja feito ou ao cirurgião dentista ou ao odontopediatra, que é o especialista na área de crianças e adolescentes. Para que seja feito a limpeza, a orientação à mãe e pai, como higienizar, como cuidar daqueles dentinhos, até porque a dentição de leite, os dentes descidos, eles são dentes muito importantes para a formação dos dentes permanentes, né? Então, é um dente rico em cálcio e que vai ajudar muito na formação dos dentes permanentes da criança. Doutor Aguinaldo, nós já falamos das mães, chegamos nas criancinhas e agora eu queria já começar com o pessoal, com a juventude. Fala pra gente o que é cárie, o que é periodontite, o que é gengivite. Bom, a cárie, na verdade, ela é uma bactéria, tá? E ela é gerada pelo acúmulo de placa, o acúmulo de sujeira entre os dentes. Então, a cárie é uma bactéria oportunista. Se tem um acúmulo grande de bactéria, de sujeira, de resto de alimentação no dente, às vezes a pessoa escova para dormir, escova depois do almoço, mas não passa o fio dental, essa bactéria, ela começa a, de uma certa forma, se alimentar desses restos de alimentação. E a partir do momento que ela penetrou no dente, aí é um prato feito. Tá? O dente tem vários minerais, várias estruturas que a cárie se prolifera com uma quantidade mais enorme. Então a cárie é na verdade, uma bactéria que se alimenta da falta de cuidado do dente. Que seria aqueles alimentos, aquelas coisas assim. A periodontite, na verdade, a gengivite vem primeiro. Tá? A gengivite é uma inflamação da gengiva. Às vezes os pacientes, as pessoas têm o costume de se alimentar fora de casa e aí vai lá e pega um palitinho de dente. Eu nunca vi palito de dente, eu sempre vejo um palito para azeitona, palito para queijinho, essas coisas assim. Dente não é aconselhável. Para dente eu nunca vi nenhuma embalagem escrito palito dental, né? Então, quando você introduz o palito nas proximais entre um dente e o outro, você acaba ferindo a gengiva. Às vezes quebra um palitinho na gengiva e inflama.
Tá? Esse é um aspecto. Escovou com muita força, bateu a escova, isso é gengivite. Tá? Pode gerar uma gengivite. Tá? Não é que a gengivite seja causada somente por isso. A pessoa não tem o hábito de escovar os dentes 3 vezes por dia ou mais, começa a juntar aquela placa, a gengiva começa a ficar retraída e inflama, começa a ter sangramento gengival, né? Isso daí é considerado uma gengivite. A periodontite é um pouquinho mais severa do que a gengivite. A periodontite já se forma com acúmulo de cálculo, que é a placa bacteriana, o tártaro, e eles vão se fundindo entre o dente e a gengiva, formando aquele cálculo, aquela massinha branca grudada na região. Geralmente, a maioria das pessoas acomete na região inferior. Tá? A gengivite ela é pior porque ela causa retração do nível gengival e retração do osso da gengiva, né? A periodontite, corrigindo a periodontite. Então, assim, a gengiva ela tem um nível X. Quando a periodontite se instala e começa a inflamar e o paciente não tem cuidado, a gengiva ela retrai, porque ela fala assim, se estão me agredindo, eu vou retrair. Se estão me tratando mal, eu vou correr. E o osso acompanha a gengiva, e aí vai diminuindo. Então, alguns casos de periodontite grave, severo, o paciente chega no consultório e fala assim, doutor Aguinaldo, meu dente de uns anos para cá cresceu, eu senti que ele aumentou de tamanho. Aí a gente tem a infeliz notícia para o paciente, fala, olha, você perdeu suporte ósseo e suporte gengival. Deixa eu entender, na verdade começa uma questão um pouco mais simples que não é cuidada. Isso. Passa para outra que vai piorando. E chega nessa última agora, que é a periodontite, que na verdade, é o somatório dessas três, criando um problema mais grave que vai exigir uma intervenção maior do dentista. E a periodontite, ela causa perca dentária. Tá? Muitas vezes o paciente tem o dente preso somente pela gengiva. Tá? Então, em caso severo, às vezes você vai raspando aquele cálculo, o cálculo dentário ele é removido através de raspagem. Em caso severo, você vai raspando aquele cálculo e acontece do dente se soltar da gengiva, desprender e simplesmente você ter uma exodontia, que é uma extração dentária sem querer. Sem querer e sem necessidade. Acabou virando necessidade porque ela já não estava se prendendo mais. É isso que eu devo dizer. Isso. O dente já não tem suporte ósseo. O que segura o dente na boca é a parte óssea, é o osso, né? E é o suporte gengival. Né? Então você percebe assim também que é um complemento à discussão. Você percebe que pacientes que são desdentados, que não têm dentes, tá? E utilizam de próteses totais, aquelas próteses superiores e inferiores, que é dentadura mesmo, esses pacientes, com o passar do tempo, após 4, 5, 6 anos de uso da prótese, ele volta ao consultório dizendo assim, Aguinaldo, a prótese está frouxa. Então, o osso da maxila e da mandíbula, se ele não tem estímulo dentário, ele vai retraindo, ele vai sumindo da boca. Ela é a mesma, é o osso que foi diminuindo. O osso que foi diminuindo, porque não tem estímulo ósseo para que mantenha-se na boca. E aí como é que faz? Aperta a outra? Vai se ajustando? Então, hoje a recomendação para pacientes que não têm dentes, que pretendam fazer uma reabilitação oral de ponta, uma reabilitação oral excelente, seria o uso de implante. Né? Os implantes dentários estão em alta. Hoje a facilidade com que tem de se fazer implante é muito grande. Né? O implante se popularizou, vamos dizer assim. Né? Mas aqueles pacientes que não têm condições de colocar um implante, a prótese total é uma boa opção, tão boa quanto o implante. As duas têm as suas indicações. Outra coisa, estão chegando agora nos aparelhos ortodônticos. Eu queria que o senhor me dissesse quais são os tipos mais utilizados. Bom, hoje em dia se utiliza uma técnica diferente de 15 anos atrás, 20 anos atrás, né? Hoje em dia o aparelho está muito mais simplificado, mais moderno. Então hoje a gente tem no mercado aparelho de safira, né, que é 100% estético. Temos aparelho de porcelana, tá, que é tão estético quanto de safira. Tem os convencionais, que são o que 90% da população usa, aqueles de borrachinha, que troca as borrachinhas todos os meses. E temos a inovação, que poucos dentistas dominam a técnica de usar, né, que são os autoligáveis, que esses são as promessas de tempo de tratamento mais rápido, né, menos indolor, mais higiênico. Nós temos informações de estatísticas, quantas pessoas precisam utilizar
aparelhos no Brasil? Na verdade, assim, essa estatística ela não se dá, vai depender muito do dentista que tá atendendo a pessoa e o bom senso, né? Às vezes o paciente tem um dentinho que é um pouquinho torto, um pouquinho girovertido, mas está com a oclusão chaveada, está com os dentes em classe 1, então não tem necessidade de colocar um aparelho, faz uma estética, fica legal. Entendi. Né? Então essa estatística de quantas pessoas utilizam o aparelho, isso varia de região a região. Acaba que não é possível ter, porque varia também de acordo com a sensibilidade do dentista que atende. Do dentista que atende. Ele acha que é necessário e pode até não ser, ou sempre, porque é pequenininho, poderia passar sem aquilo. Mas não só o dentista, como o próprio paciente, fala, não, mas esse aqui eu quero. Então você acaba que fica com dados estatísticos não muito confiáveis, é isso, doutor? Isso, não muito. Quando o paciente quer colocar o aparelho, nós estudamos o caso, fazemos um planejamento, apresentamos para o paciente, né? E mostramos para ele o benefício do uso do aparelho, né? E as contraindicações, né? O que o aparelho causa de ruim também, né? Muitas pessoas colocam o aparelho pelo fato de estética, achar bonito, achar legal. E na verdade o aparelho sem uma prescrição indicada, sem ser indicado de uma maneira correta, ele começa a ter como é que eu vou falar assim? Ele começa a ter malefícios, na verdade, ao invés de benefícios. Em vez de ajudar, atrapalha. Isso, em vez de ajudar, atrapalha. Né? Às vezes o paciente coloca o aparelho e não volta mais no consultório. Ele colocou por estética, ele não quer saber do tratamento. Né? Esse aparelho começa a ter um acúmulo de alimentos, que é normal. Né? O paciente já não liga muito para a higienização. Aí pode se agravar todos os processos que nós falamos agora há pouco, que é a gengivite, a periodontite, a cárie. É o que nós acabamos de dizer, ao invés de ajudar, atrapalha. A utilização de aparelho é crescente no Brasil? Isso vem aumentando? É crescente. Hoje em dia, dificilmente você vai encontrar um consultório que não tenha um ortodontista, que não tenha um profissional habilitado a instalar aparelhos. É crescente porque percebeu-se a necessidade, ou isso não era visto com a clareza que é vista hoje? Por que é crescente? Porque ficou financeiramente mais viável. Ficou mais barato. Antigamente, para você colocar um aparelho, para você instalar um aparelho, você pagava equivalente a um salário mínimo de manutenção. Então, eram tratamentos elitizados, né? Eram poucas pessoas que tinham condições de pagar. Aqui em Juína, não muito tempo atrás, há 6, 7 anos atrás, o uso do aparelho era meio salário. Né? Hoje em dia, com manutenções aí muito abaixo disso, as pessoas que não tinham condições de gastar um valor muito alto com o aparelho, instalam o aparelho, tem seu tratamento resolvido e fica feliz da vida. Bom, e acaba que atende a uma necessidade. Em geral. O senhor colocou aí que alguns momentos tem um pouco de moda, o meu vizinho colocou, mas de um modo geral parece-me que há sim uma necessidade, é bem vista. É bem vista. Essa diminuição do preço acabou sendo interessante para a população como um todo. Isso é benéfico. Isso, acabou sendo um estímulo para aquela pessoa que era descontente, talvez com um diastema, aqueles espaçozinhos entre os dentes, falar, não, eu vou procurar porque agora eu posso pagar. Né? Então, hoje em dia, a facilidade com que se tem acesso aos aparelhos ortodônticos ficou muito mais facilitado ao paciente colocar, fazer a instalação. Cidade Revista faz mais um pequeno intervalo, estamos conversando com o doutor Aguinaldo Júnior. Um minutinho só, a gente volta. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo forno e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, aqui você pode ter. Vem, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. O Fundo de Apoio ao Acadêmico da AGES foi fundamental para os nossos estudos. Durante o curso, pagamos somente uma parte das mensalidades. Com esse benefício, foi mais fácil chegar até aqui. Só agora, com o diploma na mão, começaremos a pagar as outras mensalidades. Agora somos bacharéis em Direito.
Com o FAES você consegue. Faculdade Agis, venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. Iniciamos nossa jornada em busca de melhores condições para nossa região e nossa gente. O Símino nunca deixou de acreditar no trabalho conjunto. Junte-se a nós. Nosso trabalho se estende a outros estados com o objetivo de integrar ações para o bem de todos os brasileiros. Venha conosco. Acredite nesta força. A SHM Materiais para Construção conta com um amplo estoque. São pisos de diversas marcas e modelos, uma linha completa de ferramentas e várias opções em tintas e complementos. Tudo com o menor preço, maior qualidade e entrega rápida. Contamos ainda com diversas formas de pagamento e uma equipe qualificada para melhor atender você. SHM Materiais para Construção, do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia popular em parceria com o governo federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Ah, um sorriso agradável, um sorriso amável, um sorriso marcante e um sorriso confiante, um sorriso exagerado ou um sorriso envergonhado, um sorriso demorado, desajeitado ou um leve sorriso apaixonado. Para sorrir, não tem idade nem identidade. Com um sorriso bonito, você vai além. Odontoforte, cuidando com carinho da saúde de seus dentes. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo forno e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, 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 aqui você pode ter. Vem, 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 tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Acabo de concluir o curso de administração na AGES. Pude conviver em um ambiente agradável, com adequada estrutura física, ampla biblioteca e ótimos professores. A faculdade foi muito bem avaliada nas provas do ENAD, Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes do Governo Federal. O conhecimento e a qualificação me prepararam para enfrentar o mercado de trabalho. Valeu, AGES! Agora estou pronto para novos desafios. Faculdade Agis, nós te ajudamos a chegar lá. O reconhecimento pela seriedade de nossos esforços nos estimula a eficiência e competência em busca do permanente aprimoramento de nossos produtos. Nossos objetivos e nossos sonhos permanecem. Oferecer uma sede social à altura das realizações de cada um de nossos associados. Diga sim ao Símino. Venha compartilhar de mais este sonho. Muito bem, estamos de volta com o programa Cidade em Revista. Temos a satisfação de ter conosco o doutor Aguinaldo Júnior. Temos uma pergunta da rua, por favor, na tela da Band. Boa tarde, doutor Aguinaldo. Boa tarde, seu Vicente. Meu nome é Rosana. Eu gostaria de saber qual é a idade mínima para uma pessoa pôr aparelho. Bom, a idade mínima para se fazer intervenção ortodôntica, né, ela varia muito de paciente para paciente. Tem pacientes que a gente começa o tratamento com ortopedia funcional. Né? Para quem não sabe o que é ortopedia funcional são aqueles aparelhos que geralmente se utiliza externo, fora da boca, né? Aqueles aparelhos como a máscara A e B, que é aquele que todo mundo conhece popularmente como freio, né? Esses aparelhos são aparelhos de intervenção na idade de 7, 8, 6 anos, no período de desenvolvimento do paciente.
né? Então, existem três períodos para a gente se instalar o aparelho na criança, né? O primeiro período seria da dentição decídua, que é a dentição de leite, né? O segundo período seria no segundo período transitório da dentição de leite, que é onde o paciente está trocando de dente, né? E o terceiro período seria já no paciente com a dentição formada, né? Então, a ortodontia, ela baseia-se em duas fases. Existe a fase de ortopedia funcional e a parte de ortodontia. A parte de ortodontia são os aparelhos fixos, onde a movimentação é feita de dente, dentária, movimentação dentária. Tem um dentinho torto aqui, eu preciso virar ele, eu preciso resolver esse problema. E a ortopedia funcional são aparelhos onde a gente consegue mexer com a parte óssea, o desenvolvimento ósseo da face da criança, né? Então, assim, às vezes o paciente tem o queixinho um pouco avantajado, a gente consegue usar uma máscara para se diminuir esse efeito para o paciente não ser um paciente cirúrgico mais para frente. Então, a idade mínima acaba ficando entre 4 e 6 anos? Digamos que de 6 anos para frente varia muito do bom senso do profissional, que tipo de aparelho que ele vai utilizar, que tipo de intervenção que ele vai fazer. Ah, ótimo. Mas 6, 7 anos, a gente pode ter isso como média? Por aí. Ah, tá ótimo. Nós somos, aqui no caso do Brasil, nós somos equiparados aos países desenvolvidos em termos de atendimento ortodôntico? Sim. Nós estamos bem amparados tecnologicamente falando, com vários cursos, né? E essa troca de informação entre o Brasil e outros países, elas existem, né? Eu tenho colegas que frequentam cursos em Michigan, nos Estados Unidos, que é um curso que eu vou fazer o ano que vem, né? Na Universidade de Michigan, com o professor McNamara. E tem um pessoal que vem dos Estados Unidos para cá fazer curso com nós brasileiros. Porque a ortodontia ela não está baseada numa estatística de números e fins. No Japão, os pacientes são classe 3, são pacientes que têm os dentes mais para frente em relação à mandíbula do que os pacientes brasileiros, né? Nos Estados Unidos, existem uma classificação diferente. Então, cada país tem uma classificação, uma abordagem diferente. Ah, entendi. A ortodontia, então, acaba atendendo às especificidades de cada povo. De cada povo. Interessante, eu pensei que fosse... Na verdade, todo mundo é igual, mas há essas questões da dentição que diferenciam os povos. Há povo com a dentição diferente, não é diferente, eu estou dizendo que vai exigir, quando exige a intervenção ortodôntica, exige de maneira diferente. Tem uma técnica diferente que você acaba de colocar no Japão, comparado com outros países? Isso, existe. Eu não sabia. Assim, pacientes negros são diferentes de pacientes brancos. Entendeu? Os japoneses são diferentes de outras raças, né? Então, cada intervenção, a técnica é a mesma, os aparelhos podem ser os mesmos, né? Colados da mesma forma, as mesmas marcas, as mesmas coisas, mas a intervenção do caso é diferente. Então, assim, de cada 10 pacientes que vêm ao consultório, um é igual ao outro, né? 9 são diferentes. Ô, Aguinaldo, eu tenho aqui uma dúvida agora. Nós somos um país muito miscigenado, não é isso? Nós recebemos gente... Então, aqui eu fico a imaginar que vai exigir do ortodontista conhecimento maior até de que no Japão, por exemplo, que já deve ter uma massa de clientes em que a arcada dentária é mais parecida. Eu estou imaginando isso, você me corrija, por favor. Mas eu fico imaginando que aqui é diferente, porque você tem gente de tudo quanto é lado. Então, nesse aqui, a minha intervenção vai ser assim, nesse aqui vai ter assado. O que deve exigir mais do nosso profissional? Ou eu estou enganado? Não, assim, não está enganado. A pergunta está certinha, o seu pensamento está lógico. Tá? Mas o que acontece, na maioria das vezes, nós termos o consentimento do que o paciente quer. Não adianta propor para ele falar assim, vamos fechar em classe 1, vamos travar a mordida, vou deixar desse jeito. Ele fala, não, doutor, eu quero só corrigir esse dente. Mas e essa a maxila avantajada em relação à mandíbula? Não, isso aí nunca me incomodou. Então, nós temos que ter um bom senso de tratamento. Agora, quando o paciente chega e fala, arruma tudo, eu quero resolver tudo, nós temos que ter cautela e cuidado em explicar o que a ortodontia é capaz de fazer. Aguinaldo, eu acho que talvez seja melhor para o profissional esse paciente.
Olha, doutor, dá uma olhada aí, vê o que o senhor acha que é necessário. Deve ser melhor, não? Porque às vezes você vê, o profissional vê a necessidade de um procedimento ou outro, mas o paciente não quer. Deve incomodar um pouco. Ou seja, por que você não faz isso? Não, eu quero que mexa no de cá. Isso ocorre às vezes no consultório? Ocorre sim. Como tudo, né, com o passar do tempo, as pessoas não querem mais ficar 4, 5 anos com o aparelho na boca. Eles chegam no consultório e falam assim, eu quero resolver. Quanto tempo eu vou ficar? Vai ficar 24 meses. É muito. Mas com 24 meses, talvez você não consiga atingir aquele objetivo X. Entendi. Então a gente tem que ter cautela e tem que ter paciência, uma boa anamnese, uma boa consulta com o paciente para explicar realmente a necessidade do tratamento dele, quanto tempo, o que dá para fazer, o que nós vamos intervir, né? Isso a gente tem cautela de conversar com o paciente. Porque às vezes o paciente ele fala, não, eu quero resolver isso, você resolve, né? Aí chega o paciente e fala, não, eu quero resolver tudo. Mas aí com esse período de tempo que o senhor me passou, eu não quero. Então não tem como a gente trabalhar. Tá. Uma coisa, nós falamos aqui de que no caso brasileiro nós estamos equiparados aos outros países. O senhor acabou de dar os exemplos desse intercâmbio dos nossos profissionais para lá, de lá para cá. E na nossa cidade, Juína está equiparada aos outros centros também quanto à qualidade e o avanço tecnológico dos equipamentos, bem quanto aos seus profissionais? Juína está de parabéns, porque as clínicas que estão surgindo, os profissionais que estão chegando e os que já tinham, estão constantemente se atualizando, buscando trazer novas informações para cá. Ótimo. Nós temos excelentes clínicas aqui em Juína, com estruturas ótimas, que podem oferecer todo o conforto e adequação ao paciente, né? O que falta para nós aqui em Juína é ter uma união, uma parceria maior, onde é que a gente possa discutir os casos entre colegas, entendeu? E essa falta de união, talvez por não ter uma ABO aqui, talvez por não ter uma ABCD, né? Que é uma Associação Brasileira de Cirurgião Dentista, para que se faça essa união entre os dentistas, deixa um pouco a desejar. Mas em termos de equipamentos, clínicas e profissionais, nós estamos de parabéns. Que ótimo. Ontem eu estive numa reunião do sindicato e eu percebi lá um pouco contrário ao que você disse. Eles são unidíssimos, é impressionante como é que eles trocam informações. Foram até homenageados pelo sindicato nacional, esteve aqui dizendo da maratona. Tomara, isso daqui a pouco ocorre. É bom o senhor colocar isso, né? Que acaba unindo mais. Não, acaba unindo e assim, às vezes você precisa dialogar com um colega, né? Precisa trocar uma informação, porque as disciplinas de ortodontia, a disciplina de odontologia, orto, o implante, a periodontia, o canal, eles estão integrados. Entendi. A prótese está integrada. Então, às vezes, você recebe indicação de um paciente para colocar aparelho para fins de implante, né? Fala, olha, caro ortodontista, preciso que você abra um espaço, feche um espacinho, vou colocar um implante, isso e aquilo. Então, essa integração deveria ocorrer com mais credibilidade, com mais facilidade entre os dentistas. Na verdade, aqui. Os profissionais, eu diria que são quase que obrigatoriamente, do ponto de vista profissional, a estarem integrados, porque tem um procedimento que tem que ser feito ali e outro aqui, é isso que você está dizendo, né? Isso. Tá. Então a questão é até do próprio tratamento. Isso. E isso nos leva a tomar certas atitudes que beneficiam o paciente num todo, porque o paciente ele não tem que saber se você está integrado com outro dentista ou não. Então, nós, lá da Clínica Odontoforte, nós interagimos com profissionais de fora, trazendo implantodontistas, né? Trazendo outros profissionais para estar interagindo com a gente. Então, o paciente ele não fica à mercê de um tratamento só. Nós tentamos prestar todos os tratamentos existentes dentro da clínica. O senhor coloca que, na verdade, as partes se unindo para formar um todo. Para formar um todo. Que é o atendimento final ao... Isso. Ótimo. Outra coisa, tem algum caso que não é resolvido em Juína? Tem ali isso aqui só... Existe isso? Não, dentro da odontologia, no geral, tem casos que ainda não são resolvidos dentro de Juína. De equipamento? Por causa de equipamento? Por falta de infraestrutura. Por exemplo, um caso de bucomaxilo.
O que é bucomaxilo? Bucomaxilo é uma cirurgia de face, de trauma de face, né? Às vezes o paciente se acidentou de moto, quebrou a face, quebrou o nariz, né? Fraturou a mandíbula. Então, esse tipo de cirurgia pode ser feita aqui em Juína? Pode, mas às vezes a estrutura não deixa a desejar. E aí, na maioria das vezes é encaminhado para Cuiabá para ser feito esses tratamentos. Paciente lábio leporino, aqueles pacientes fissurados, que têm aquelas fissuras no palato e no lábio, né? Esses pacientes poderiam ser tratados aqui em Juína se tivesse uma infraestrutura com profissionais, né? Com um hospital próprio para atendimento desses pacientes. E hoje, esses pacientes que são da região, eu falo isso porque eu estava dentro do Hospital do Câncer, da Universidade de Cuiabá, no Hospital da Universidade de Cuiabá, e a gente recebia muitos pacientes que eram daqui de Juína, inclusive amigos meus que têm esse tipo de problema e que eram tratados em Cuiabá. Então a questão é mais do pós-operatório, digamos assim. Teria condição de atendimento, desde que depois desse atendimento houvesse uma estrutura para receber e cuidar. Desde que tivesse uma equipe própria para cuidar desses pacientes, né? Fazer a operação, cuidar do pós-operatório, dar uma estrutura adequada de atendimento básico a esses pacientes. E na maioria das vezes esses pacientes pegam encaminhamento e vão para a capital. Entendi. Bom, eu percebo então que a necessidade é da estrutura além do atendimento ortodôntico. Isso, além do atendimento. Ok, estamos conversando com o Dr. Aguinaldo Júnior, um minutinho só, a gente volta. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo forno e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, aqui você pode ter. Vem, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. O MEC considera a Agis a melhor do estado. É uma vitória da cidade, uma vitória da região. Nós queremos formar verdadeiros profissionais no mercado de trabalho. Como a Agis conseguiu essa vitória? Trabalho, dedicação e muita audácia. A vitória não é só para a Juína. A Agis hoje atende toda a região do Vale do Juruena e Vale do Arinos. Com a pós-graduação, nós atendemos praticamente todo o Mato Grosso. O MEC confirma. Agis, a melhor instituição de ensino do Mato Grosso. Iniciamos nossa jornada em busca de melhores condições para nossa região e nossa gente. O Símino nunca deixou de acreditar no trabalho conjunto. Junte-se a nós. Nosso trabalho se estende a outros estados com o objetivo de integrar ações para o bem de todos os brasileiros. Venha conosco. Acredite nesta força. A SHM Materiais para Construção conta com um amplo estoque. São pisos de diversas marcas e modelos, uma linha completa de ferramentas e várias opções em tintas e complementos. Tudo com o menor preço, maior qualidade e entrega rápida. Contamos ainda com diversas formas de pagamento e uma equipe qualificada para melhor atender você. SHM Materiais para Construção, do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia popular em parceria com o governo federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Ah, um sorriso agradável, um sorriso amável, um sorriso marcante e um sorriso confiante, um sorriso exagerado ou um sorriso envergonhado, um sorriso demorado, desajeitado, um leve sorriso apaixonado. Para sorrir, não tem idade nem identidade. Com um sorriso bonito, você vai além.
Odontoforte, cuidando com carinho da saúde de seus dentes. Tudo novo em sua casa, nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo forno e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Em administração, aprendemos a utilizar as diversas ferramentas de gestão de forma correta. Os resultados são claros. Aprendi a identificar as melhores técnicas e os cuidados necessários para uma boa gestão. Agora, trabalho com mais segurança. Faculdade Ages, venha estudar conosco. Nós te ajudamos a chegar lá. O reconhecimento pela seriedade de nossos esforços nos estimula a eficiência e competência em busca do permanente aprimoramento de nossos produtos. Nossos objetivos e nossos sonhos permanecem. Oferecer uma sede social à altura das realizações de cada um de nossos associados. Diga sim ao Símino. Venha compartilhar de mais este sonho. Muito bem, estamos de volta com o programa Cidade em Revista, conversando com o Dr. Aguinaldo Júnior. Temos uma pergunta na tela da Band. Boa tarde, doutor Aguinaldo. Boa tarde, Vicente. O meu nome é Luana e eu gostaria de saber qual é o tempo médio para a utilização do aparelho ortodôntico. Bom, com respeito a respeito do tempo de tratamento que o paciente fica com o aparelho na boca, isso vai variar de caso a caso, né? Existem casos que a gente termina com 1 ano, existem casos que a gente termina com 24 meses, né? E existem aqueles casos onde são mais complexos e exige mais tempo do cirurgião dentista do que os tempos normais, que variam entre 36 meses. Mas, né, esse termo do tempo, o tempo de tratamento, varia muito de caso para caso. Tem casos que a gente termina com um período de tempo menor e outros maiores, né? Mas variam entre 10 a 36 meses. É claro que é bom lembrar que o paciente tem que cooperar com o tratamento, né? A quebra do aparelho ortodôntico, a falta de consultas, né? A má higienização do aparelho, onde são aqueles casos que a gente tem que remover o fio do aparelho para que a gengiva volte a ficar normal, né? Isso atrasa o tratamento. O paciente falta uma consulta, atrasa o planejamento do dentista. Quebrou uma pecinha do aparelho, atrasa o planejamento do dentista. Então, se o paciente for certo com o tratamento, cooperar, aquele paciente cooperativo, não temos imprevistos durante o tempo de tratamento, pode variar de 10 a 36 meses tranquilo, aí, sem problema algum. Doutor Aguinaldo, a pessoa está com aparelho fixo, essa higiene bucal é mais difícil, né? Ela é mais difícil porque o aparelho ele é uma fonte de reter alimentos, né? Se você se alimentar com alimentos grudentos, macarrão, aquele arroz e feijão, e você não higienizar, ele vai impactar esses alimentos ali, dificultando um pouco a higienização. Mas para isso, no mercado, existem escovas dentais apropriadas para quem usa aparelho, né? O creme dental pode ser o mesmo que o paciente está acostumado a utilizar, né? E existem fios dentais próprios, né? No caso do Superfloss da Oral-B, é um fio que já vem pronto com passa-fio, com uma esponjinha para você limpar o aparelho e o fio dental. Então, a dificuldade ela existe, né? Na higienização. Cabe o paciente ter cuidado, né? De fazer a higienização adequada. Uma coisa, e o tipo de alimentação interfere? Interfere em alguns casos. Por exemplo, uma bala dura, né? Se o paciente for morder uma bala dura, vai quebrar o aparelho, né? Amendoim, ou uma pipoca, ou o hábito de colocar a caneta na boca também, interfere, né, no tratamento, pode quebrar o aparelho. Agora, proibir o paciente de comer essas coisas, não. Desde que ele consiga se alimentar, consiga fazer o uso desses alimentos sem intervenção no aparelho, está ótimo. Eu fico a me perguntar por que é que ainda há quem queira usar o aparelho porque o vizinho colocou.
com essa trabalheira toda que você está dizendo aí. Olha, minha amiga colocou, eu quero o meu, um rosa, outro verde. Não, mas é a meninada. Fazer o quê? Há quem diz que ainda é moda. Há quem diz que ainda é modinha, colocar aparelho é modinha. Na verdade, a gente faz uma especialização longa, 30 meses de especialização, né? A gente está constantemente evoluindo no mercado, trazendo novidades aqui para Juína em relação aos outros colegas, não desmerecendo o trabalho, mas a gente está se antenando a vários trabalhos. Então, a ortodontia não tem como ser uma moda, não tem como ser somente uma estética, ela tem que ser funcional e tem que resolver o que o paciente procura. É uma necessidade, né? É uma necessidade estética. Aqui, Aguinaldo, olha, a pessoa precisa de um tratamento ortodôntico um pouco maior e por um motivo ou outro não faz. Isso pode interferir na saúde, eu digo assim, no fato de não mastigar corretamente, enfim, criar outros problemas que não ortodônticos por não fazer essa correção? Olha, eu vou responder essa pergunta de uma forma engraçada. Existem pessoas que têm aquele queixinho para frente, né? A boquinha de goteira. Né? Cai a chuva e enche a goteirinha. Né? Você pergunta para uma pessoa dessa, fala, te incomoda? Não, me incomoda não, eu estou tranquilo, vivi a vida inteira, tenho 3 filhos, sou mulher, então não tem algo que possa falar assim, incomoda ou não. Não existe ainda, é muito delicado se dizer que a má oclusão dentária, né, é fator para desencadear outros tipos de lesões, como o DTM, que é a disfunção temporomandibular, aqueles estalos na mandíbula. Então é muito delicado se dizer isso daí ainda, fazer essa afirmação, né? Porque a ortodontia é uma questão dentoalveolar, pode ser corrigida desde que siga os princípios, né? Mas que ainda é muito delicado se afirmar se tem relação a outros tipos de doença ou não. Eu tenho uma história popular disso, é até bom para contar para o senhor. O senhor é jovem, então você não, já ouviu falar, mas não lembra. O grande compositor Noel Rosa tinha um queixo bem para dentro, pode olhar nas fotos que a gente vê. E correu à época um boato de que ele tinha muita dificuldade de mastigar por causa daquela posição. Nas fotos a gente vê. E ele vivia com sopa, canudinho e se alimentava muito mal. Ele contraiu tuberculose, morreu muito novo, acho que com 37 anos. Ele foi até morar lá na minha terra, foi morar em Belo Horizonte, que à época Belo Horizonte era tido como uma cidade de clima muito bom e etc, etc. Mas ocorreu à época isso, que ele se alimentava mal por causa desse problema e que em se alimentando mal adoeceu. Mas, na verdade, a gente pode também pensar que, naquela ocasião, a tuberculose é uma doença muito contagiosa e muita gente que tinha a oclusão perfeita. Então, isso pode ser um mito, né? Pode ser um mito. Pode ser um mito. O que acontece, assim, o paciente, às vezes, ele tem uma má oclusão, isso vai atrapalhar ele a mastigar certo tipo de alimento. Acredito que ele tinha dificuldade de mastigar uma maçã, de cortar uma maçã. Né? Agora, que isso seria o menor dos problemas dele, com certeza seria. Então, chegar a ser decisivo na alimentação, consequentemente na saúde da pessoa, a ortodontia não chega a isso. Não, acredito que não. Agora, a maioria das vezes são problemas que afetam a estética, o nível social da pessoa, né? E que, assim, vou até me corrigir e falar que não seria uma afirmação muito pesada, mas eu posso dizer que se isso for uma característica, é muito pequeno. É menor do que nós imaginamos. Porque o ser humano, ele é adaptável. Todas as pessoas são adaptáveis. Se está calor, você se adapta com o calor. Se está frio, você se adapta com o frio. E você ter uma oclusão errada por 20, 25 anos, você se adaptou a mastigar daquele jeito. Entendeu? Eu conheço pessoas que não usam prótese dentária e que são totalmente desdentadas. E comem carne, comem de tudo. E você faz uma prótese para ele e fala, não costumo, não quero. Então, a pessoa é adaptável. Né? O ser humano é adaptável. Cada tipo de má oclusão é adaptado pelo próprio ser humano. Nós conhecemos todos um jogador de futebol, Fio, que jogou no Flamengo, era bem acentuado aqui o dente para fora, grandão. Nas fotos ela parecia.
E era um sujeito alegre, feliz, satisfeito, cantava para todo lado, para ele não mudava nada. Eu acho até que se alguém se propusesse a cuidar daquele dente dele, ia ser rejeitado por ele mesmo. E por todos nós, eu me lembro que ele jogou no Flamengo uns anos, foi um jogo famosíssimo, você já ouviu falar, né, Guinaldo? Já ouvi. Fio Maravilha, tem uma música com ele aí. Deixa eu perguntar outra coisa. Nesses casos assim, a gente vê aí o próprio Ronaldinho Gaúcho. Perfeito. Né? Ronaldinho Gaúcho é um exemplo de classe 2 esquelética, que é aquele paciente que tem a maxila chega primeiro do que a mandíbula em qualquer lugar. Né? Isso é uma brincadeira, claro. Verdade. Mas é uma classe 2 esquelética, só corrigiria com cirurgia. Né? O Cássio, do goleiro do Corinthians. O Cássio, goleiro do Corinthians, ele é classe 3, ele morde topo a topo. Ele está fazendo um tratamento descompensatório para se fazer a cirurgia, que é a cirurgia bucomaxilo, que também engloba a área ortodôntica. A gente vê o Cássio, a gente vê assim de mil, a gente que não entende vê. Né? Você percebe que ele tem uma deficiência de maxila. A maxila é para trás em relação à mandíbula, né? E o dente inferior dele é para frente em relação ao superior. Então, o ortodontista que está tratando dele, eu sei porque eu li esse caso, o ortodontista está tratando dele, está fazendo um tratamento descompensatório para que, quando o cirurgião for operar, fazer o avanço da maxila, possa ter uma referência para encaixar os dentes no tratamento. E existe casos que a gente faz igual o do Cássio, que a gente faz um tratamento compensatório. Ao invés da gente descompensar, a gente compensa, jogando o dente inferior para trás e tendo todo um aparato. Tem Mas lembrando que a característica da face dele vai ficar a mesma no tratamento compensatório. Só vai melhorar com a cirurgia. Tá. Fica com aquele jeitão mesmo. Se não fazer a cirurgia, vai ficar daquele jeito. Pegando bola, defendendo as bolas, tá bom demais, né? Tá bom. Eu sou palmeirense, então não posso falar nada. Não. Se ele ficar daquele jeito, tá bom. É melhor. Bom, então vamos combinar o seguinte: ele pega as bolas menos as dos Palmeiras. Menos as Palmeiras. Okay. Tá bom. Agora, uma coisa: é verdade que o uso do aparelho mancha dente? Então, isso é uma situação delicada que acontece. Mancha pela falta de higienização. Tudo é pela falta de higienização. Né? Se o paciente não escova da maneira correta, não higieniza da maneira correta, ou escova 1 ou 2 vezes por dia, tem-se uma mancha branca chamada mancha branca ativa de cárie. Tá? Agora, o dente pode ficar mais amarelo com o tratamento ortodôntico? Pode ficar mais amarelo. O acúmulo de placa maior, o acúmulo de tártaro maior. Então, existem 2 manchas. Existe a primeira mancha, pode ser uma mancha de cárie, e existe uma mancha que é aquele amarelão que vai formando pela falta de higienização e cuidado do paciente. Por isso que eu indico a cada 6 meses fazer a limpeza dos dentes. No caso quando a faixa etária é mais alta, no meu caso, o que a gente percebe é que cárie vai diminuindo e começa a surgir problemas mais gengivais, não é isso? Isso, na verdade, vai mudando o hábito alimentar, né? As pessoas com mais idade procuram hábitos alimentares mais saudáveis, menos rico em açucarose, em açúcares, né? E com isso vai favorecendo o não aparecimento de cárie, né? O problema gengival, ele acontece porque a gengiva, com o passar do tempo, ela se retrai, isso é normal, né? Então, relacionado à idade do paciente, tem pacientes que a gente não pode fazer exceção. Tem pacientes que apresentam, tem pacientes que não apresentam. Tem pacientes que com a idade, média idade, apresentam um índice de periodontite elevado e tem pacientes da mesma idade que não apresentam periodontite. A questão da dentição, de um modo geral, guarda uma relação direta com a saúde da pessoa. Sim. Há casos em que, por exemplo, a mãe tem uma saúde debilitada, o filho necessariamente terá uma questão dentária também debilitada? Então, tem pacientes que têm índice de cariogênese maior do que os outros pacientes. O que é cariogênese? Cariogênese é a probabilidade desse paciente vir a ter cárie. Tá? Um exemplo, se você é um paciente saudável, tá? Durante sua vida inteira você teve 3, 4 cáries na boca, provavelmente o seu filho
vai ter esse mesmo índice. Porque se você é um paciente que se enquadra nesse perfil, você está higienizando da maneira correta, está passando fio dental, consequentemente você vai passar isso para o seu filho. Agora, existem as crianças que muitas vezes o pai pensa assim, deixa esse dentinho, ele vai cair, não precisa arrumar. Né? E esquece que os nutrientes que tem nesse dente que está cariado é os nutrientes que vai passar para o dente permanente que está vindo. Então a probabilidade desse paciente se enquadrar nesses pacientes cariogênicos que eu falei é muito grande. Né? Só lembrando aqui, voltando à periodontite, né? Que é a cálculo dentário, essas coisas, existe uma doença chamada endocardite bacteriana. Tá? É uma doença que causa uma inflamação do músculo cardíaco. Ela tem o mesmo sintoma do infarto e causa a mesma dor do infarto. E muitas pessoas chegam no hospital com sintomas de infarto e muitas vezes é problema dentário. Que isso, não sabe? Tá? Então, faça uma boa higienização cada 6 meses, tá? O acúmulo de cálculo, que é aquela massinha branca entre os dentes. Eu não estou dizendo que o paciente que tem isso possa ter uma endocardite, tá? Mas nós somos instruídos desde a graduação a remover esse cálculo por causa de séries de problemas que pode acontecer. Então, você quer ver um caso que eu tive dentro do meu consultório, um paciente diabético, hipertenso, que tinha uma imunidade deficiente, né? E que tinha um acúmulo de cálculo grande, né? E ele relatou para mim, ele falou, Aguinaldo, eu estava de férias e eu fui para o médico às pressas com endocardite bacteriana. Então agora eu vou de 3 em 3 meses ao dentista. Para evitar. Então assim, o dentista tem dúvida, consulte seu dentista, pergunte ao seu dentista. Hoje nós temos aí um leque de possibilidade de pesquisa na internet, né? Então, converse com o seu dentista, seja orientado pelo seu dentista sobre os tratamentos, os benefícios, o que é tal doença que pode acometer pela saúde bucal. Lembrando que a saúde nossa, a saúde como um todo, começa pela boca. Se você tem uma má higienização, uma deficiência enorme bucal relacionada à cárie e ausência de dentes, provavelmente isso vai interferir na sua alimentação. Né? Então, a saúde começa pela boca. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um programa Cidade em Revista. Doutor Aguinaldo, só tem 2 minutinhos para suas considerações finais. Bom, queria agradecer a você por ter proporcionado essa experiência de estar compartilhando ao público os conhecimentos que a gente tem e orientar a população que tenha dúvida, né, sobre algum procedimento dentário, que tenha dúvida sobre algum tipo de lesão, sobre as classificações da ortodontia, se eu devo colocar aparelho ou não, consulte o dentista de sua preferência, tá? Vai naquele dentista que você já conheça, aquele profissional da sua família ou não, tá? E se quiser fazer uma consulta com a gente vai estar à disposição também. Então, procure um dentista de sua confiança, porque a saúde começa pela boca. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um programa Cidade em Revista. Muito obrigado ao Dr. Aguinaldo Júnior, que nos deu a honra da sua presença. Muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. No sábado que vem estaremos de volta com mais um programa Cidade em Revista. Obrigado e até lá. Programa Cidade em Revista. Oferecimento Novo Eletro, móveis e eletrodomésticos. Todo conforto para o seu lar. Agis. O MEC confirma a melhor instituição de ensino do Mato Grosso. SHM. Comércio de materiais para construção. No centro e no módulo 5. Moreira Farma. Aqui tem farmácia popular. Disque Moreirinha. 3566-3636. Símino, Sindicato das Indústrias Madeireiras e Moveleiras do Noroeste de Mato Grosso. Cidade em Revista, sábado ao meio-dia, com reprise todas as quartas-feiras. Apresentação, Vicente Lino. Eu acordo no paraíso e não tardo em ir à luta, pois o sorriso é minha arma e a esperança a munição. Quando surge um problema, eu não me abalo. Tenho informação, experiência, credibilidade para resolver. Eu só quero o que é meu. E se você não é assim, fique esperto, porque eu estou muito mais perto do que você imagina.
Mas como ninguém é de ferro, também quero relaxar, conhecer gente interessante, divertida, inteligente e gente bonita também, já que olhar não custa nada. Vamos falar de paixão? Eu não sou diferente, não. Eu vibro, grito, sofro e me junto a todos para ser só. Eu sou o artilheiro do dia a dia, o goleador da minha família, o bola de ouro da minha galera. Sou o guerreiro cujo riso é o escudo e a espada a piada. O pedreiro que constrói a vida com bom humor. O doutor que receita doses cavalares de alegria para curar a monotonia. Eu sou negro, branco, índio, estrangeiro, sou como você. E é por isso que eu sou Band.